Nosso assunto hoje são os chamados algarismos significativos. A questão é a seguinte: a matemática é uma ciência exata, mas ela é exata enquanto está no papel, enquanto está na sua cabeça. A partir do momento em que você começa a usar a matemática para fazer alguma coisa, a hora que você começa a aplicar a matemática na prática, a exatidão se perde. Então, é invariável, não tem como evitar. Nós sempre trabalhamos com a margem de erro. Essa técnica que nós vamos ver agora, os chamados algarismos significativos, é simplesmente uma técnica feita especialmente para você trabalhar com a menor margem de erro possível, para controlar essa margem de erro. Por exemplo, digamos que de repente você tivesse aqui um determinado objeto de comprimento L e que se deseja determinar exatamente quanto é que vale esse comprimento. Então, nós pegamos o objeto, nós pegamos uma régua, vamos supor que nesse caso a régua fosse graduada em centímetros, nós acertamos a origem do objeto com a origem da régua, e aí você verifica que você faz uma leitura do comprimento desse objeto. Dá para se perceber por ali que esse objeto tem um comprimento de 4,6 centímetros. Ok? Agora vamos pensar um pouquinho. Que são 4 centímetros aqui, nós não temos a menor dúvida. Então esse algarismo aqui é um algarismo correto. Agora que isso aqui é um 6, eu já tenho uma certa dúvida. Eu não sei se é exatamente um 6, se é um 5, acho que deve ser um 6. De qualquer forma, isso aqui é o chamado algarismo duvidoso. Então a questão é o seguinte: todas as vezes que você fizer uma medida, não tem como evitar. O último algarismo dessa medida sempre será um algarismo duvidoso. Eu tenho certeza que é 4, mas eu não tenho certeza que é 6. Aí eu te pergunto, se o nosso objetivo é trabalhar com a menor margem de erro possível, não seria mais negócio a gente eliminar o duvidoso? Por exemplo, eu diria que esse objeto apresenta um comprimento de 4 centímetros. Esse 4, eu não tenho a menor dúvida que é realmente um 4, a minha dúvida está lá no 6. Mas olha só, qual valor está mais perto da realidade? Você dizer que esse objeto mede 4,6 ou que esse objeto mede 4? Gente, é claro que 4,6 é um valor mais próximo da realidade. Então, detalhezinho. Primeiro detalhe, todas as vezes que você fizer uma medida, o último algarismo sempre será duvidoso, não tem como evitar. Segundo detalhe, mesmo sendo duvidoso, esse algarismo ele faz parte da medida, quer dizer, ele deixa a minha medida mais precisa. Então esse algarismo, mesmo sendo duvidoso, ele é significativo. Então esse número que você está vendo aqui, 4,6 centímetros, ele apresenta 2 algarismos significativos. Então, esse 6 é um duvidoso, mas mesmo sendo duvidoso, ele contribui para deixar a minha medida mais precisa, então ele é significativo. Aí, de repente, chega alguém e diz: não, a questão é a seguinte, eu enxergo melhor que vocês, eu percebi que esse objeto mede 4,638921 centímetros. Gente, vamos pensar um pouquinho. Que é 4 nós temos certeza. Esse 6 é um duvidoso. Então, se esse 6 é um algarismo duvidoso, sinceramente, cá entre nós, esse 6 é um chute. Mas, gente, olha aqui. É um chute muito bem dado. Se você errou, se isso aqui não é um 6, vai ser no máximo um 7, no mínimo um 5. Então, isso aqui é um chute caprichado. Agora, depois dele, esse 3, esse 2, esse 8, 9, 2, 1, gente, tem alguma noção para você falar que é isso aqui depois do 6? Isso aqui é um chute, e é um chute completamente no escuro. Isso aqui é uma coisa que saiu da imaginação de quem escreveu um número desses. Então isso aqui não deixa de maneira alguma o meu resultado mais preciso. Então outro detalhezinho importante.
Todas as vezes que você fizer uma medida, o último algarismo dessa medida sempre será duvidoso. Quando você chegar no duvidoso, meu amigo, você para. Depois do duvidoso, nada mais tem significado. Ok? Mas quem é o algarismo duvidoso? Ô, gente, olha só. Você está usando uma régua graduada em centímetros. Significa dizer que até centímetros você tem a mais absoluta certeza? A sua dúvida começa depois que você passar de centímetro. Então, todas as vezes que você fizer uma medida, o algarismo duvidoso será a primeira casa decimal depois da graduação que você está usando. Por exemplo, de repente alguém fez uma medida, descobriu que a medida é 1,23456 metros. Aí você sabe que essa medida foi feita utilizando-se de uma régua graduada em milímetros. Então eu te pergunto, se essa medida foi feita com uma régua graduada em milímetros, qual seria a maneira correta de expressar esse resultado? Qual seria o algarismo duvidoso? Gente, vamos pensar. Nós estamos trabalhando em metros, então significa dizer que essa casa da unidade é metro. Aqui nós temos a primeira casa decimal do metro, que é décimo de metro. Aqui nós temos a segunda casa decimal do metro, que é centésimo do metro. Aqui nós temos a terceira casa decimal, que é milésimos de metro. Agora observe bem, nós estamos usando uma régua graduada em milímetros. Então até esse ponto, até milímetro, nós temos a mais absoluta certeza. Ou seja, a sua dúvida começa na primeira casa decimal depois dos milímetros. Então, esse 5 que você está vendo aqui é o algarismo duvidoso. Se esse 5 é o algarismo duvidoso, o que vem depois dele não tem significado. Então, a maneira correta de expressar esse resultado, se você usou uma régua graduada em milímetros, é 1,2345 metros. Você para por ali. Por exemplo, digamos que você tivesse feito a mesma medida com uma régua graduada em metros. Então, se a sua régua está graduada em metros, significa dizer que até metro nós temos a mais absoluta certeza. A nossa dúvida começa na primeira casa depois do metro, começa no 2. Então, o 2 seria o algarismo duvidoso, então essa medida teria 1,2 metros. Então, todas as vezes que se faz uma medida, o último algarismo é duvidoso. Quem será o duvidoso? É sempre aquele algarismo que fica depois da graduação que você usou. Se você usou centímetro, é a primeira casa depois de centímetro. Se você usou milímetro, é a primeira casa depois de milímetro. E depois do duvidoso, nada mais tem significado. Ok? Mas, quer dizer então que essa medida foi efetuada e nós descobrimos que esse objeto mede 4,6 centímetros. Para bolas, 4,6 centímetros também seria a mesma coisa que 0,046 metros. Mas um número igual a esse, 0,046, dificilmente você deixaria assim. Um número igual a esse, na maioria das vezes, nós deixamos em forma de notação científica. 4,6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Agora, só um detalhezinho. Daqui para cá, eu não efetuei nova medida. Daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi passar de centímetros para metros. Se você não efetuou nova medida, se você trabalhou com uma medida que já havia sido efetuada, então significa dizer que o seu resultado não é mais preciso, nem menos preciso do que era antes. Então, esse número aqui, 4,6, ele tem dois algarismos significativos. Esse outro, 0,046, se ele é a mesmíssima medida, então ele também tem que ter dois algarismos significativos. Aí eu pergunto para você, se 0,046 apresenta dois algarismos significativos, qual que é a moral da história? A moral da história, moçada, é que 0 à esquerda não conta como significativo.
zero à esquerda não é significativo. Aí, de 0,046 eu escrevi 4,6 vezes 10 a menos 2 metros. Aqui nós tínhamos uma notação em decimais, aqui nós temos a chamada notação científica. Daqui para cá, a única alteração foi a maneira de notar, a maneira de escrever o número. Pelo fato de você escrever o número de uma forma diferente, pelo fato de você usar uma notação diferente, isso não significa dizer que a sua medida se tornou mais precisa ou menos precisa. Então, se isso aqui tinha 2 algarismos significativos, isso aqui também tem que ter 2 algarismos significativos. Ou seja, qual é a moral da história? A moral da história é que potência de 10 não é significativo. Então, na hora de contar os algarismos significativos, lembre-se, 0 à esquerda não tem significado. Potência de 10 não tem significado. Aí, de repente, você vai resolver um problema de física, e neste problema de física existe um dado, e esse dado é x igual a 1,00 metros. Aí você fala, pô, mas olha só, pra quê? Que bobagem, pra que botar 1,00? O carinha deveria ter colocado simplesmente 1 metro, que é tudo igual, é tudo a mesma porcaria. Gente, matematicamente, tudo bem, você pode até pensar que esses dois valores são iguais, mas fisicamente existe uma enorme diferença entre eles. Olha só, agora mesmo eu comentei com vocês que todas as vezes que se faz uma medida, o último algarismo é duvidoso. Por exemplo, 1,00 metros significa dizer que aquele zero ali da segunda casa decimal é o duvidoso. Você tem certeza que é 1, você tem certeza que é 0, a sua dúvida está ali, naquela última casa decimal. Este número que você está vendo, ele tem 3 algarismos significativos. Esse outro de baixo, x igual a 1. O duvidoso é o próprio 1. Isso aqui é aquela famosa medida que o povão diz, feita nas coxas. Quer dizer, é uma medida sem precisão. Quer dizer, deve ser mais ou menos 1, a gente imagina que seja. Esse número de baixo aqui, ele tem apenas um único algarismo significativo. Então, quando você encontrar um dado escrito dessa maneira, 0,00, lembre-se, isto aqui simplesmente está indicando para você qual é o grau de precisão da medida. Então, isso aqui está dizendo até que ponto você tem aí a sua margem de erro. Esta medida de cima é muito mais precisa do que essa medida de baixo. Ok? Aí, de repente, chegou a hora de você fazer uma operação matemática levando em consideração os algarismos significativos. Então, moçadinha, na hora de efetuar contas, na hora de efetuar cálculos, tem uma regrazinha muito simples, que é o que basta para nós aqui no ensino médio. Você vai observar os dados do seu problema. Você vai ver qual é a quantidade de algarismos significativos de cada dado. Por exemplo, de repente você vai resolver uma questão e foram dados x igual a 1,0, y igual a 20 e z igual a 342. Esses foram os dados que você teve. Aí você foi lá, resolveu o seu problema, você fez as suas contas e você descobriu que a resposta deu 1.200 metros, digamos assim. Ok? Qual seria a maneira correta de apresentar essa resposta? É o seguinte. Primeira coisa, você observa a quantidade de algarismos significativos dos seus dados. Esse primeiro dado, x igual a 1,0, ele tem 2 algarismos significativos. Este segundo dado, y igual a 20, ele também tem 2 algarismos significativos. Esse terceiro dado, z igual a 342, ele tem 3 algarismos significativos. Então, os dados que você utilizou-se deles aqui para resolver esse problema, tinham alguns 2 e outro 3. Você sempre vai usar como referência aquele dado que tiver a menor quantidade de algarismos significativos. Então, de todos os dados utilizados, quem tinha menos significativos tinha 2. Então você vai apresentar essa resposta com 2.
Agora, como é que se escreve 1.200 com 2 significativos? Primeiro, você passa para a notação científica, 1,2 vezes 10 elevado à terceira metros, ok? Aí você vai deixar com a quantidade de algarismos significativos que você quiser. Por exemplo, se nós queremos escrever isso aqui com 2 significativos, deixamos assim. Então ele já está com 2 algarismos significativos. Ok? Só mais um exemplozinho para você. Por exemplo, digamos que você tivesse resolvido aquele problema e digamos que a sua resposta desse 482. Como é que se escreve 482 com 2 significativos? Você passa para a notação científica, 4,82 vezes 10 à segunda, aí você vai deixar a sua resposta com apenas 2 algarismos significativos. Vamos supor agora que a sua resposta tivesse dado 487. Então, passando para a notação científica, 4,87 vezes 10 à segunda. Agora, eu vou escrever isso aqui com apenas 2 significativos. Mas um detalhezinho. Se eu vou usar 2 significativos, significa dizer que eu vou parar nesse 8. Significa dizer que esse 8 vai ser o duvidoso. Então, esse 8 é o algarismo duvidoso. Mas observe você que depois dele vem um 7. Então, se esse 8 é duvidoso e depois dele tem um 7, eu acho que é mais provável que ele esteja mais próximo de 9 do que realmente de 8. Então, você não vai simplesmente eliminar, você vai aproximar. Então, esse resultado é 4,9 vezes 10 elevado à segunda. Então, esses são os nossos algarismos significativos. Tem jeito de você pegar o carro do seu pai e virar de cabeça para baixo as quadras do mundo. Então você usa um sifão. Como é que funciona? Funciona assim. Você quer tirar um líquido